Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido aqueles que quiserem e puderem estar de pé nesta hora. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo 33, verso 14. Êxodo 33, verso 14. Podemos ler juntos esse verso da presença do Senhor, da palavra do Senhor comigo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Senhor, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, saber que a nossa alma, ela se sente segura. E agradecemos ao Senhor por mais um dia de sustento, mais um dia de livramento, mais um dia de providência da parte do Senhor. E agora, Senhor, diante da tua palavra, ela é como espada de dois fios. Age, Senhor, aonde nós não sabemos que precisamos, mas o Senhor tem poder para agir. Opera em nosso favor. Gratos somos por estar aqui nesta noite. Fica conosco, exorta, consola, edifica, cura e salva, em nome de Jesus. Amém. Depois vamos se sentar. Meus irmãos, o momento do povo de Israel é conhecido da igreja. Que momento é esse? Pós subida ao monte, Moisés sobe ao monte, ele tem uma direção da parte do Senhor, os mandamentos, ele tem o local do culto, a revelação do tabernáculo, ele tem o local do culto. E quando ele desce, ele encontra um quadro difícil. Um bezerro, uma imagem, e aquilo que ele deixou, ele encontra totalmente mudado. A honra e a glória ao Deus dos deuses, ao Deus soberano, ela tinha mudado. Ela tinha mudado para aquilo que pode tocar, pode sentir e pode ver. Por isso que muitos hoje não entendem, mas a igreja fiel, ela tem esse entendimento. Aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, quando a água entrou na alma dela, ela disse assim: eu quero adorar, eu quero servir, eu quero cantar, eu quero dar honra e glória, eu quero dar louvor ao Senhor. Aí ela faz uma pergunta: aonde eu devo? Lá na minha casa, aonde vai me lembrar o sofrimento? Eu vou retroceder? Eu vou lá para Gerezim? Não. Eu vou para o sistema religioso que não teve uma palavra que mudou a minha vida? Eu vou para lá? Jesus soltou um mistério para ela ali. Disse assim: ó, a hora vem, e que nem aqui, nem em Jerusalém. O que Jesus estava falando? Nem aqui, nem em Jerusalém. Ele estava dizendo assim: vai vir um momento que eu vou te fazer passar pelos portais celestiais, e você vai adorar para todo sempre. O louvor não vai cessar na sua boca. Mas tem uma coisa: enquanto você ficar aqui, você vai me adorar em espírito e em verdade. O que ele diz? Tudo que sair da sua boca tem que estar direcionado a mim. Louvar o meu nome, engrandecer o meu nome. Então, quando Moisés volta, ele encontra um louvor dado ao ídolo. E quando nós falamos isso, as pessoas assim, sempre lembram num terceiro. Não, às vezes são nós mesmos, né? Às vezes é o filho, é o esposo,
Você não pode dar uma palavra, mas os lavados e remidos no sangue de Jesus não tem isso, porque eles têm o Senhor Jesus em primeiro lugar. Então o momento, era esse momento, aí Moisés levanta uma intercessão, e glória a Deus, a intercessão dele foi ouvida. Ele disse: Senhor, o que os meus olhos estão vendo, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu conheço o Senhor me conhece. Nós acabamos de ter um diálogo, boca a boca. Isso não foi Moisés que disse. Quem disse isso foi Deus. Ele disse assim, Davi, segundo o coração, Abraão é meu amigo, e com Moisés eu falo boca a boca. Eu tenho intimidade com ele. Querido, um ano está iniciando. Você tem intimidade com Deus que você serve? Ou você tem dúvida? Não, você tem intimidade, você vai falar com ele todo dia. Isso é uma coisa simples hoje, 5h20 da manhã. Estamos com um grupo de jovens aqui de joelhos. Você não entende. Nós não merecemos, mas ele faz e está fazendo. Você dobra o joelho, daqui a pouco ele começa a falar, começa a ministrar, e você começa a sentir, aí você vê o choro, as lágrimas. Aí o que está acontecendo aqui? É Deus ministrando, falando boca a boca com os nossos jovens. Aí diz assim: se a tua presença, ele não disse assim, se o senhor não me der um carro novo, eu não vou te servir. Se o senhor não me fazer passar na faculdade, isso é demais coisas. Ele entrou no mistério do reino e justiça. Porque quem está no mistério do reino e justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ele entrou no mistério do reino e justiça. Ele disse assim: presença do Senhor conosco. Presença do soberano com o mortal. Do perfeito com o imperfeito. Do dono da bênção com aquele que quer bênção. Se a sua presença não for conosco, eu vou dizer uma coisa para o senhor, hein? O senhor não deixa a gente dar um passo. Eu não quero dar um passo. Que mistério. Que mistério. Queridos, se nós firmarmos esse propósito hoje com Deus, hoje é dia 6/1/2015, está iniciando o ano. Senhor, eu não quero viver um dia desse ano sem a tua presença. Eu não quero viver um dia da minha vida sem a tua presença. Foi esse o pedido que ele fez. Se for para me viver envolvido na minha ira, na minha carne, na minha razão, na minha dúvida, Senhor, eu não quero. Eu quero a tua presença. Sabe por quê, Senhor? Eu conheço a limitação deles. Bastou uns dias lá no monte que eles fizeram um bezerro. Bastou alguns instantes, alguns momentos, alguns dias, Senhor. Eu conheço o material que eu tenho aqui. Ele diz assim: eu conheço a mim, Senhor. Então todo anseio, depois de aproximadamente 400 anos de subjugo, de escravidão, de humilhação, todo o anseio da alma, Moisés alcança naquela intercessão. Sabe o que a alma quer? Descanso. Descanso. Por isso o salmista faz uma intercessão, é uma glorificação que poucos entendem, só a igreja fiel entende. Ele falou assim: Senhor, eu prefiro estar à porta do templo, de que em outra parte 1000, Senhor. Eu quero estar um culto, sendo porteiro, Senhor. Eu quero estar um culto, Senhor, cantando um louvor, mas eu não quero estar em outra parte. Então ele alcançou o que Moisés alcançou, o que eu e você estamos alcançando. Então, o momento é que a alma estava gritando e ela queria descanso. Por quê? Porque ela saiu da escravidão e, por certo, a alma tinha visualizado João 8,32, que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presença dele. Você tem que estar preparado, amados, para ouvir verdade. Uma verdade absoluta. Ela não é relativa. Quando o povo sai, eles tinham um norte. O norte era a promessa. Qual era a promessa? Eu vou te levar numa terra. E como que é a terra? A terra mana leite e mel. Não é a mensagem. Mas quando eu estava meditando nessa mensagem, assim, é umas coisas que o Senhor nos faz lembrar, né? Terra
que mana leite e mel. Aí você pode passar correndo por aqui e dizer assim: eu sei que é eternidade, eu sei que é delícias para minha alma. Vamos lá, vamos viver já nessa existência, vamos viver já nesses dias, vamos viver neste ano, e quanto o Senhor nos quiser nessa terra, vamos viver o leite e o mel. A palavra fala alguns atributos sobre a palavra de Deus, sobre que ela é mais doce de quê? Aí você vai lá em João Batista no deserto. Você, João, o que te sustentou? Irmão João Batista, o que te sustentou? Ele diz assim: eu comi os gafanhotos e mel silvestre no deserto. Diz assim: mel no deserto? E os ventos não levam a abelha? Não, é mel da rocha. Mel. Então a promessa é uma terra que mana leite e mel. Nós sabemos que é a eternidade, mas a igreja já está vivendo isso aqui. Queridos, o que é leite e mel? Vamos no mel. Vamos no mel. Olha, a nossa alma, ela anseia, ela deseja, ela necessita de manifestação dos dons espirituais. Palavra revelada. Aí deixa o mel sair. O dom que é identificado, no último culto que eu estive aqui, foi identificado todos os dons que eu li aqui, e eu vi que a alma estava recebendo mel. Aí diz assim: mas o mel não tem indústria nessa terra, é um processo, uma semente que joga, e que ela germina, e que nasce a árvore, que vem as flores, que vai lá, o inseto, ele pega a seiva e começa a fazer. É totalmente milagre, é a soberania de Deus. Ele não confiou isso a homem nenhum. Então entenda bem, o que tem sustentado a minha e a sua alma é esse mel, é essa revelação, é esses mistérios, é dependência de Deus. Então você pode dizer: eu já estou com o pé lá, porque Deus tem me feito provar dessa palavra, desse louvor revelado, desse mistério. É uma fonte inesgotável, é um mel que não para de sair. Então nós podemos dizer: o que o nosso irmão João viveu, ele não estava na eternidade ainda, eu e você estamos vivendo hoje. Então você pode dizer: Senhor, o que o Senhor profetizou sobre Israel, na saída, a presença do Senhor, eu já estou vivendo. E se você não está vivendo, é noite de mudança, passar a viver. O leite, né? Essa cadeia evolutiva, né? Do crescimento, da geração, só que gera dá o leite. Aos jovens, quantas vezes nesse ano que passou e nesse ano que está iniciando, o pastor sentou com você, os obreiros te chamaram para orar, reunião específica, está alimentando a sua alma. E olha aqui, o leite é o alimento para o mais de idade, não é? É para o novo. Eis que faço nova todas as coisas. É necessário nascer de novo. Deus sabe o alimento certo na hora exata. Mas uma coisa nós não podemos negar: não tem faltado leite. A mãe que nos gerou, a igreja, ela nos abraça com a intercessão, ela nos abraça com a preocupação, ela nos abraça com o jejum, ela nos abraça com a madrugada. Hoje de manhã nós estamos aqui, nem lembrava, o Senhor se manifestou e disse assim: eu vou trazer à memória os que estão fracos, os que estão enfermos, os que estão abatidos, os que desviaram. Eu quero dar leite a eles, eu quero alimentar eles. Você está vivendo essa promessa que Israel não alcançou? Você está vivendo? Aí debaixo de uma promessa, uma direção, ele desce com um lugar, que era o lugar de descanso, que era o tabernáculo. O tabernáculo, um projeto, ele tinha ouvido tudo. Aí vem os desafios, as oposições. Primeira oposição foi aquela que ele já conhecia. Existe Faraó.
existe o inimigo. Ele é uma realidade, mas ele não é a verdade absoluta. Ele é paliativo. Ele não é um projeto completo, mas Deus permite. Lembra de Jó? Deus tem permitido. Por quê? Porque nessa oposição, nessa opressão, Deus manifesta a sua ciência, o seu poder, e deixa claro para aqueles que estão definidos, que sabem de onde saiu, que tem uma experiência com Deus, que existe um Deus que vence batalha, que quebra a muralha, e não tem faraó, não tem inimigo que fica de pé diante dele. E quando nós falamos de oposição, tem que sempre lembrar primeiro que a grande oposição que nós enfrentamos não é do irmão que senta do nosso lado, não é de um familiar, porque a palavra diz que existem os embates dentro da nossa própria casa, mas a maior oposição que nós vivemos é conosco mesmo. É a carne do espírito, a carne contra o espírito. Ela é diária, ela é constante, ela é constante. É aquilo que o salmista diz: Senhor, eu cheguei num estágio que eu posso convidar o Senhor. Sonda-me, ó Deus. Entra em mim, Senhor, entra em mim, porque o Senhor vai fazer aqui uma verificação, vai verificar, o Senhor vai entrar na minha mente, no meu coração. Sabe por quê, Senhor? Porque o que eu estou provando nesta obra, o que eu estou provando nesse chamado, eu não quero entrar para o caminho de morte, eu quero viver, Senhor, o caminho eterno. Eu quero viver, Senhor, a revelação, eu quero viver a obediência, eu quero viver o milagre, eu quero viver a salvação em Jesus. Naquela hora, o faraó dele cai por terra. Sabe por quê? Porque Deus só entra se nós deixarmos. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não arromba. Eis que estou à porta. O louvor que foi cantado bateu a porta do meu e do seu coração. A mensagem está sendo pregada, está batendo a porta. Você deixou, você pode ter entrado aqui oprimido, você vai sair liberto. Você pode ter entrado aqui que a carne está prevalecendo. Faraó está tentando prevalecer. O inimigo está tentando, mas não vai prevalecer, porque maior é o que está conosco. Lembra da experiência do pastor Eliseu com o obreiro Geazi, com o moço dele lá? Não sei se era Geazi, era o moço dele. Ele levantou de manhã, na madrugada, por certo. Ele disse assim: meu senhor, nós vamos nos entregar. Por quê? Olha só o número de inimigos, são só nós dois. Imposição de mão e transmissão de graça. Pastor Eliseu levou a mão sobre a cabeça desse senhor. Abra os olhos deste obreiro, meu Deus, para que ele veja uma coisa, Senhor. Maior é o que está conosco, meu Deus. De que eu está... As escamas caíram e ele viu o anjo, o arcanjo, ele viu o carro de fogo. Eu creio que na hora ele começou a glorificar. Ele diz assim: esse inimigo não vai prevalecer. Agora que esse aí que está prevalecendo no seu coração, na sua mente, no seu casamento, na sua casa, ele não é para estar de pé. Quem é para estar de pé é o Deus Todo-Poderoso. Aí vem o deserto, né? Inóspito. Vem o deserto. Não é só faraó, vem o deserto. Qual era a diversidade? A dificuldade. E a dificuldade e as provas do deserto. Sem pão, sem água, calor, frio, tempestade de areia. Tudo isso trazendo hoje para os nossos dias o meio evangélico. O cristianismo está vivendo tudo isso. Conhecemos vidas que não têm experiência com o Senhor, que basta o sol aquecer um pouquinho, você conhece o que está lá dentro do coração. Por que essa panela de carne? Por que? Por que eu fiz? Por que eu estou aqui nesse Deus? A mentalidade era uma realidade. O sentimento.
ficou claro na reação que saiu do Egito geograficamente, mas o Egito não saiu do coração. Meus irmãos, como é bom compartilhar as experiências de libertação. Muito melhor é os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho ver de fato que aquilo não é uma coisa pontual, mas é uma forma de vida. Israel cantava, falava, passei pelo mar, ele abriu as experiências maravilhosas, mas faltou o pão. Moisés, vem cá, fala um negócio aqui para você aqui. Tem um negócio errado aqui, hein? Se era para morrer, melhor se tivesse deixado a gente lá. Se era para morrer de fome, o ano está iniciando. Veja bem, tem deserto. Mas a palavra diz que ele nos atraiu para lá. Mas ele fala aos nossos corações. Ou seja, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não deixa só no deserto. Então cada necessidade aqui, o pão, a água, o calor, o frio, a tempestade, são necessidades propiciadas pelo soberano para que ele manifestasse. Se assim, está escuro, tem coluna de fogo aí, ó. Tem coluna de fogo. O Deus que chamou e te fez uma promessa, ele é Deus de fogo, varão de guerra. Ele atende como nome de escudo forte. Ah, estou com frio espiritual. O culto, o irmão está falando em língua, o outro está chorando, eu não estou sentindo nada. Nada. Tem fogo. Abre o seu coração, confia, o gelo vai sair hoje. Sai em todo o culto e Deus manifesta o seu poder. Está escuro, não estou entendendo muito bem. Tem fogo, tem revelação, tem dons espirituais. Está quente, a prova está árdua. Tem nuvem. O nome dessa nuvem você pode dar o que é o seu socorro: refrigério, consolo, providência. O que você quer? Faltou pão. Caía, e a palavra diz que caía a porta da tenda. Que Deus maravilhoso, né? É a porta do coração. Ele leva a porta do coração. Tempestade de areia, uma coisa ali, levantou uma ali, coisa e tal. Nós temos uma doutrina consolidada. O sentimento de Moisés era diferente dos demais. Ele tinha uma consciência correta da incapacidade e da capacidade do inimigo. Por isso a intercessão. Ele não estava enganado. Bênção, muita bênção. Não. Ele sabia da limitação do povo de Israel, um povo sequelado, marcado, subjugado, quase 430 anos, subjugado, explorado, humilhado, filhos nascidos no cativeiro. É o mundo que está. Aí qual é o socorro? Qual é o recurso? Se você tem outro, a não ser o Deus de Moisés, que é o nosso Deus, me conta depois. Porque o que nos trouxe até aqui, 46 anos, é esse Deus maravilhoso. Não tem outro. Aí ele responde: a minha presença vai contigo, Moisés. Sabe para quê? Para te fazer descansar. Aí a presença dele começa a viabilizar, né? Deus levanta 2 obreiros, capacita eles, aquilo que só Moisés viu na eternidade, no tabernáculo. Deus capacita 2 obreiros e por certo mais cooperador, e eles começaram a fabricar cada utensílio, cada móveis do tabernáculo para o lugar de descanso. O lugar onde eu podia apresentar a minha queixa, a minha falha, e um Deus responder. Um lugar semelhante a esse. Não temos como materializar aquilo que é espiritual. Mas nós sabíamos que aqui tem altar do holocausto, tem. Porque quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos o Cordeiro eterno de Deus. Que tem bacia de bronze, tem mesa do pão da proposição, tem santuário e tem santíssimo. Você pode gostar muito do culto, mas Deus quer te levar ao santíssimo.
aonde um homem entrava uma vez. Era esse o lugar. E com esse entendimento, e com esse clamor, e com essa súplica, não faltou. O pão veio, a água jorrou da rocha, veio o recurso, a bênção do Espírito Santo, cordonizo do mar. Quando você olha para as ondas, você olha para o mar, o que é que você espera? Hoje o mundo, naturalmente, ele olha, ele tem um temor, ele tem um medo, é ondas, é maremoto. Não, você olha, nós olhamos hoje para o mundo e nós vemos um Deus que transforma maldição em bênção. Quando eles não esperavam, saiu do mar, cordonizo voando, para alimentar o povo. Queridos, um Deus como esse, não existe outro. Ele é inigualável, não se compara. Não faltou a direção, a nuvem e a coluna de fogo. Não tem faltado isso no nosso meio. Temos sentido o calor do Espírito. Nas lutas e nas provas, o refrigério eminente, constante. Aplicação para hoje, para nossos dias, para este ano. A primeira promessa: te farei descansar. Eu vou te fazer descansar. Você tem algum lugar de descanso a não ser aos pés do Senhor, aos braços do Senhor? Tem. Deus usa quem Ele quer. Família é uma coisa maravilhosa. Depois de Deus, filhos, esposa. Mas o lugar do Senhor, nós não abrimos mão. Ele é o nosso descanso. Pode vir os obstáculos. O que Moisés enxergou, a estrutura do inimigo, nós também, eu falo nós, porque estou integrado nesta obra, mas não estou nem a metade daquilo que quem iniciou, quem foi usado, Deus usou, que viveu, também viveram os obstáculos. Quando olhou para a estrutura do sistema religioso, o que nós vamos fazer? Vamos copiar? Vamos trazer alguma coisa de lá? Não, eu tenho uma grande obra para realizar no vosso meio. Só abrir o coração, só fazer jejum, madrugada, amortiza a carne e eu vou revelar. Então, queridos, esse momento dessa intercessão e a resposta de Deus é o que nós estamos vivendo. 46 anos. E eu não tenho nenhuma dúvida. O que precisarmos, Ele é Deus provedor. Quando Ele olhou para o Egito, o que eu vou fazer? Eu preciso da tua presença. Ele tinha provado isso no monte. Ele tinha provado isso na sarça. Ele viu de um Deus que queima, mas Ele não consome. É um Deus que prova, mas Ele não reprova. É um Deus que abre a ferida, mas Ele cura a ferida. Ele viveu isso. E não tinha como fugir disso. É muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo, da nossa experiência com o Senhor, aprimorar isso. E é possível que alguns não tenham. E é momento de tomar posse. É momento de tirar as dúvidas, de saber em quem eu creio. Eu estou tendo descanso nele. Ele tem me dado descanso. Ou essa caminhada tem sido só fadiga, a tribulação. Foi fadiga e tribulação para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles não entenderam que era nas necessidades que Deus operava milagre. Era na necessidade que Deus operava milagre. É na deficiência que Deus operava a perfeição. Eles não entenderam. Eu e você estamos entendendo. Então hoje, nós já sabemos. Surgiu uma luta, surgiu uma prova. O servo que tem esse entendimento, que teve Moisés, ele começa a cantar. Ele começa a louvar. Mas assim, fulano está louvando, mas ele não está enfermo. Se ele não está desempregado, se o lar dele não está incompleto, o filho dele não está rebelde, mas ele está cantando. Sabe por que ele está cantando? Porque ele está firme na promessa. Ele sabe em quem tem crido. Ele está cantando porque quem canta antecipa a vitória. Quando o adversário pensou que ele ia se compungir, ia chorar e olhar para baixo, ele olhou para o alto e disse assim: Senhor, eu preciso da tua presença. E o Senhor disse assim: eu vou contigo.
Também tivemos momentos aonde a segurança, deixa uma base, tinha tenda, tinha uma estrutura. Vamos sair com o quê? O que tem na frente? Tem deserto e tem mar. Mas a revelação e a promessa é o que nos trouxe segurança. Mas a presença do Senhor tem nos feito descansar. Olhamos hoje para o meio da igreja, de onde o Senhor nos tirou, aonde estamos, temos uma doutrina definida. Os ministérios estão definidos nesta obra. Não somos, estamos. Deus tem provido toda sorte de recursos. E aquilo que Ele disse lá no início: vou fazer uma grande obra, vou dar crescimento. Não copia, não traga nada de lá, não traga nada de lá da escravidão. Não traga nada. Valeu a pena, irmãos. Valeu muito a pena. Eu particularmente, que nasci em um grupo, e agradeço a Deus por isso. Como Paulo diz, agradeço aos gregos, aos bárbaros, aqueles que me perseguiram, que me bateram, tudo contribuiu. Mas preciso intensificar a minha glorificação por esse momento. Sabe por quê? Porque sabemos de onde viemos. De uma escravidão, de um sistema que amordaça, que dita, metódico. Hoje estamos libertos para adorar, para glorificar, para servir. Não tem ninguém que interfere entre nós e o nosso Deus. Temos uma intimidade com Ele, temos experiência em particular. Sabemos aonde estamos. Estamos no caminho que é Jesus. Quem tem nos conduzido? Amamos os irmãos, consideramos uns ao outro, temos gratidão, temos paz na fé aqui, mas sabemos que quem tem nos conduzido é o Espírito Santo. Sabemos de uma coisa, certeza, não é possibilidade. Para onde vamos? Vida eterna. O povo não pôde tomar posse, não viveu a evidência do leite e do mel, não viveu como Deus queria. Mas eu e você estamos vivendo parcialmente, é um momento, mas vamos viver para todo sempre, na eternidade, um sustento eterno, uma alegria eterna, um gozo eterno, uma alegria que não passa, uma alegria que não tem altos e baixos, ela é eterna, uma vida eterna na eternidade com Deus. Essa é a obra, meu irmão, minha irmã, que eu e você estamos. Sabemos de onde saímos, de onde Ele nos tirou. Sabemos aonde estamos e temos muito o que glorificar o nome do Senhor, porque a presença dEle está conosco e tem nos feito descansar todos os dias na sua presença.